11 meses depois, muitas coisas aconteceram no programa Asas. E nesta edição, eu e a Etelvina vamos mostrar a si algumas destas coisas numa espécie de resumo. E esta perspectiva vai trazer um pouco de tudo que falamos durante todos esses meses, desde a participação econômica da mulher até a violência baseada no gênero, que é o tema que temos falado nos últimos tempos. Mas antes de começar esta viagem, olá, bem-vindo ao Asas! Quando falamos de educação da rapariga, um dos temas que vamos trazer nesta edição tem que ver com o fato de alguns, na verdade, trabalhos domésticos influenciarem na desistência escolar. É verdade, Cornélio. Na verdade, é a sobrecarga que alguns pais encarregados de educação dão aos seus filhos, que faz com que desistam da escola. Cornélio, lembras da professora Avelina lá da Manhissa? Claro, claro que sim. É com ela, Cornélio. É com a professora Avelina da Manhissa que nós vamos relembrar da necessidade de dar tempo às raparigas para estudarem. Vamos a isso. O desempenho, da rapariga e os trabalhos domésticos que as raparigas têm feito nas suas casas influenciam de alguma forma no aproveitamento escolar da rapariga. Como é que influencia? A criança, para nós podermos perceber o que acontece se a criança chega na escola cansada, a criança às vezes não aparece na escola, a criança às vezes chega atrasada, a criança às vezes dorme, soneca na sala de aulas. E concretamente nesta escola onde a professora Avelina dá aulas, os casos são muitos, são poucos? Os casos são muitos. E a que é que se deve? Por que é que são tantos os casos assim? Os casos são muitos porque muitos pais encarregados das crianças trabalham na vizinha África do Sul. Então as crianças ficam dispersas, ficam com os vizinhos, outras ficam chefes das famílias. Então é uma grande responsabilidade para elas, crianças. Para as próprias crianças neste caso. Então elas ficam sobrecarregadas, a criança perde interesse em algum momento pela escola, porque tem que ter a responsabilidade de cuidar das crianças, da casa primeiro, tem que ir à escola, fazer os deveres. Então, isso acaba... Então, ir à escola acaba sendo mais uma sobrecarga. É isso, sim. Ainda no tópico da educação da rapariga, é mandatório falar da gravidez precoce, um dos grandes motivos que levam à desistência escolar. Verdade, Cornélio. E na matéria a seguir, nós vamos contar a história da Sarifa. Também te lembras dela? Claramente, Pina. Nós vamos contar a história desta jovem chamada Sarifa, que teve de abandonar a escola e os seus sonhos, isso por conta da gravidez precoce. Confira. O olhar é firme, determinado. Meu nome é Sara Fernando Zimba. Engravidei com os meus 17 anos. Quando engravidei, eu estava a fazer 10ª classe. Tinha 17 anos quando ficou grávida e, tal como muitas meninas que passam pelo mesmo, parou de estudar. Quando estás de barriga, nós enfrentamos muita coisa, muito preconceito. Palavras não faltam. Mas é claro que aquilo é só nos primeiros meses. Aquilo depois passa. Só que eu fui muito ingênua, me deixei levar mais. Eu pensei mais como é que as pessoas iriam falar de mim. Pensei mais em bocas e não pensei em mim. Porque a maior complicação está nos próprios jovens, porque ela sofre porque elas começam a dizer está grávida, está grávida. Então ela se sente humilhada, então deixa de ir à escola. Por muitas questões, na verdade. Já estás grávida, nessa idade. O que mais me deixou um pouco para baixo foi mais por causa da idade. E isso, questões, é algo que não falha, na verdade. Colegas, professores, vergonha, na verdade. Vergonha de enfrentar colegas, professores, estando grávida. Por isso parei. Parou por cerca de
4 anos e, no princípio, viveu com o pai do filho. Naquela idade, as coisas mesmo sabendo que não vão dar certo, aquilo de querer arriscar, quem sabe, né? À frente. Só que as coisas não deram certo. Meus pais também vinham me alertando, só que do outro lado, a família do pai do meu filho, o pai do meu filho também, a agitação que não acabava, tipo, não te preocupes, vai dar tudo certo. Teus pais podem até pensar muita coisa, mas o que pensam não é. Foi mais por isso. Eu acabei me entregando, fui ficar lá, só que as coisas não correram do jeito que eu pensava, e nem do jeito que o pai do meu filho tinha prometido, e nem do jeito que a família dele tinha prometido. As coisas correram mal. Daí que eu voltei para casa. Fiquei lá, foi pouco tempo, na verdade, que fiquei, mas aquele pouco tempo parecia muito tempo, porque eu passei momentos muito difíceis. Tão difíceis que hoje considera até ter sido enganada. Eu sinto que fui enganada, sim. Porque foram promessas que, me fizeram, né, que me incentivaram a ficar lá em casa do pai do meu filho. Promessas que, se não tivessem feito, eu teria ficado em casa. Mas fui lá. O que prometeram só foi nos primeiros dias. Mas depois das coisas mudaram, tudo que falaram não chegou de se concretizar. As pessoas que falaram, quando as coisas começaram a mudar, só ficaram distantes, cada um ficou no seu canto. E eu me virei ali sozinha. Sozinha é como ficam muitas meninas que engravidam precocemente e vão ao lar. Depois de ter parado, eu vi que perdi muito tempo. Já comecei a imaginar, depois esse tempo todo que eu parei, onde é que eu estaria agora? Essa é a questão que até o dia de hoje eu me faço. Onde é que eu estaria? Percebo que se calhar eu estaria tão longe do que imagino. Isso mostra que as consequências da gravidez precoce são mais do que se imagina e podem ser emocionais, econômicas e sociais, como as descritas por Sarifa. A maioria das adolescentes que engravida precocemente, como Sarifa, abandona os estudos, o que aumenta os riscos de desemprego e de dependência econômica dos familiares. Esses fatores contribuem para a perpetuação da pobreza, baixo nível de escolaridade, abuso e violência familiar, para além de que a ocorrência de mortes na infância é elevada em filhos nascidos de mães adolescentes. Artemisa Chum é mãe e líder de uma das comunidades em Machaquén. É ela quem muitas vezes lida com casos como o da Sarifa. A nossa tradição, né? Quando a mulher fica grávida, o direito é ir ao lar. Mas só que em certos momentos nós não podemos aceitar isso aí, de a pessoa só ir no lar, principalmente para aqueles que ainda têm menor idade. Aqueles que têm também a idade maior, não é porque quando fica grávida tem o direito de ir ao lar. Tem direito de ir ao lar sim, mas continuando lá mesmo, no lar a estudar. Mas estudar é quase um privilégio para quem precocemente engravida. Dos casos, a maior parte dos casos que acompanhei, não são as próprias meninas que queriam ir ao lar. Os próprios pais dizem que tem que ir, porque já que está grávida, tem que ir ficar lá para ser atendida lá, já que ela está grávida. Muitas vezes, para que essas raparigas estudem, elas devem regressar à casa dos pais, como fez Sarifa. Voltei à escola, ultimei a secção que eu tinha ficado, passei, fui para outra escola, fiz 11ª, também passei, fui para a 12ª classe, também passei, correu tudo bem. Dos casos que acompanhei voltaram, e se voltaram, continuaram a estudar. A outra já casou, teve um outro casamento, não com o pai do primeiro filho, essa do outro lado. Já casou, está feliz, está a fazer faculdade, está a trabalhar. Essa também, do meu lado, voltou, continua a estudar.
mas nem todas têm a mesma sorte. De acordo com o relatório do ROSC intitulado O impacto das uniões prematuras na educação, saúde e nutrição em Moçambique, os impactos das desistências afetam a economia do país. Considerando que somente em 2017, avança o relatório, perto de 3.000 raparigas abandonaram a escola por causa da gravidez precoce, conforme dados do MINED, e tendo em conta que Moçambique gasta $163 por ano por cada aluno do ensino primário, o ROSC concluiu que somente em 2017 o Estado moçambicano perdeu $489 mil americanos, o equivalente à data da realização do relatório a 29.430.000 meticais. Por outras palavras, sem o abandono escolar da rapariga, o Estado teria poupado perto de 30 milhões de meticais em 2017, somente no subsetor do ensino primário. Uma mulher informada vale por duas. Não devemos abandonar as nossas filhas ou entregá-las para um lar quando elas engravidam. É importante continuar a acompanhar o seu desenvolvimento e garantir que elas continuem a estudar, porque isso não só destrói o seu sonho, mas pode também e, sobretudo, destruir a sua saúde. É verdade, Cornélio. E é uma bênção que pode ser fatal. Nós destacamos os riscos de saúde ligados às uniões prematuras e gravidezes precoces. Confira. O pequeno Cássio não sabe o que aconteceu com seus pais, muito menos que é um sortudo, porque, diferente dele, muitas crianças perderam as mães ou mesmo perderam suas vidas. As taxas de mortalidade neonatal, infantil e antes dos 5 anos são mais altas quando as raparigas têm filhos antes dos 20 anos. Só para ter uma ideia, atualmente, a taxa de mortalidade neonatal é de 30 mortes em cada 1.000 recém-nascidos vivos, causada essencialmente pela prematuridade, complicações do parto e as infecções generalizadas do período neonatal. Médica tradicional há 20 anos, Joaquina João descreve com alguma dor na alma o que viveu nos partos de meninas entre 15 a 19 anos. Outras não conseguiam tirar parto, outras morriam, outras levávamos na cidade, no hospital, para ir ser operado. Ela explica que o problema era que seus corpos não estavam preparados. Por que não conseguia? Era enquanto o sexo não chegou à idade. Sim, que fazer parto. Nós mandávamos trabalhar, ela não conseguia. Sim, acaba de morrer. Com a chegada do hospital, os números tendem a diminuir. Mas quem viu, viu e nunca esquece dos efeitos nefastos da gravidez precoce. O maior método era o seguinte, porque o método seguinte é assim, no governo é proibido. A mim não gostaria também que se fosse a minha filha engravidada, mas foi. Então, eu tinha medo, perder do governo, por mim a minha filha também morrer, porque ali estava em risco de morrer. Uma vítima daquela, só a vida é morrer, porque antes de idade não é favorável. E a bênção de ter um filho poderia ser fatal para ela ou para seu bebê. Não desistam dos vossos sonhos. Pode demorar, mas continuem a lutar. Encontrem forças em si, nos seus familiares, amigos, vizinhos, mas não desistam de correr atrás daquilo que acreditam. Exatamente. E agora nós vamos fazer uma curta pausa e voltamos já. Bem-vindo à segunda parte do Asas. Hoje estamos a recordar de algumas lições que tivemos em edições passadas.
E nesta sequência, vamos conversar um pouco sobre assédio sexual. É verdade, Cornélio. O assédio sexual ainda continua a ser uma grande preocupação em todo o país, principalmente o que acontece nas escolas. É por isso que vale a pena relembrar a conversa que tivemos com a ativista social Enia Lipanga em torno do assédio sexual. Confira. Olá! No espaço de conversa de hoje trazemos alguém que tem uma bagagem invejável. É ativista social, é palestrante, é escritora, é poetisa e por aí vai. Mas não pensem que termina por aí. Então as outras coisas ela vai dizer aqui pessoalmente. Não falo ninguém mais, ninguém menos que a Enia Lipanga. Olá, Enia, e seja muito bem-vinda ao programa. Olá, Etelvina, muito obrigada por esta introdução. Olá, estimado telespectador. É sempre uma honra poder compartilhar, poder conversar sobre males que apoquentam principalmente as mulheres, mas a sociedade no geral. Agora, Enia, hoje estamos aqui a falar do assédio e abuso sexual, que infelizmente é uma realidade na nossa sociedade. E quando fomos à rua percebemos que os nossos entrevistados é difícil definir ou trazer situações que lhes identifique realmente um assédio. Enia, o que é um assédio sexual ou abuso sexual também? Podemos incluir no mesmo pacote? E como é que eu sei que estou numa situação de abuso ou assédio sexual? Etelvina, infelizmente, este tema ainda é muito sensível e pouco falado. Pode até ser por isso que muitas pessoas ou poucas pessoas sabem quando é que estão perante uma situação do assédio. E depois tem algo que nós chamamos de culpabilização da vítima, que geralmente quando se ouve falar do assédio, as pessoas dizem não, a culpa é da pessoa que foi lá e assediou, mas existem alguns sinais que nós podemos estar atentos em relação às outras pessoas ou então para identificar um assediador. Falo de comentários ou piadas indesejadas. Muitas vezes nós ouvimos alguém a falar do nosso corpo de forma totalmente invasiva e aquilo nos incomoda. O incômodo é um grande sinal de que estamos numa situação de assédio. E, por vezes, até esse assédio pode manifestar-se de mensagens indesejadas. A pessoa compartilha partes íntimas contigo, sem nenhum consentimento, sem nenhuma intimidade. Podemos também ter casos de avanços indesejados sobre o nosso corpo. Nós nos saudamos sempre com abraços, geralmente, e a pessoa pode deslizar a mão e passar nas suas nádegas ou passar em outras partes íntimas. Então, são estes que deixei aqui. Mas, claro, existem vários outros que nós precisamos estar atentos, desde que este sinal faça com que a gente se sinta mal, com que a gente se sinta intimidado. Agora, Enia, no contexto escolar, estes sinais também manifestam-se da mesma forma? No contexto escolar é um pouco mais grave, porque temos dados até que geralmente quem mais assedia no contexto escolar são os professores. Então, o assédio acontece mais por parte dos professores para alunas. E são casos que nem deviam acontecer. Primeiro porque nós sabemos que o professor ele é munido de informação, ele sabe que é um crime que está a cometer, mas quando ele se aproxima da estudante ou da aluna, ela se sente intimidada a ponto de ela ceder. Nós temos muitos casos de estudantes, de alunas que até engravidam do seu professor, mas é sempre cedência. E há pessoas que dizem, não, mas esta aluna queria, esta aluna começou a namorar com o professor. Não, temos aqui uma violação de ética muito grave, que é alguém que não pode, ele usa do seu poder para aproximar-se desta estudante, para deitar-se com essa estudante, para engravidar esta estudante, e geralmente ela não tem ferramentas, ela não sabe onde queixar, e todas as coisas que nós sabemos que acontecem dentro das escolas, mas que infelizmente os casos não são levados a lado nenhum. Bem, uma das formas de resolvermos a questão do assédio sexual é denunciando esses casos. E de várias formas que existem de denunciar, podemos fazer através de uma linha grátis chamada Linha Fala Criança, com o número 116. Então vamos acompanhar uma pequena conversa que já tivemos com um ativista da Linha Fala Criança. Olá e seja muito bem-vindo ao nosso espaço de conversa. Hoje falamos sobre denúncia de casos de assédio e abuso sexual nas escolas. E para enriquecer essa conversa, sim, conversamos com a Linha Fala Criança na pessoa de Luís Chauca.
Olá, Luís, seja muito bem-vindo ao nosso Obrigado, programa. muito obrigado, Etelvina. E vamos começar? Vamos. Hoje, infelizmente, estamos a falar de um tema delicado que é assédio e abuso sexual, que já temos vindo falar nas edições passadas. Para começarmos, Luís, qual é a média de crianças que liga para denunciar casos de assédio e abuso sexual? Bom, infelizmente, o número de casos de assédio sexual denunciados, quer pelas próprias vítimas ou pelas crianças que possam ter assistido ou qualquer pessoa que possa denunciar, tem sido muito reduzido e a tendência desses números é decrescente. Nós esperávamos que fosse crescente, porque o que acontece na comunidade, o que acontece nas escolas, indica que o número é maior, mas em termos de denúncias tem sido muito baixo. Não vou falar de média diária, porque seria uma média muito reduzida, mas a média dos casos denunciados por mês é de aproximadamente 8 casos de assédio sexual. E quais seriam as causas que estão por detrás desta redução ou desta não denúncia, vou assim dizer? Eu julgo que dentro das escolas de retaliação, se uma criança denuncia caso de assédio sexual numa escola, ela ainda está inserida naquela escola. E terá perseguição dos professores, terá perseguição da direção da escola e, sobretudo, em casa, porque provavelmente a forma como ela será recebida em casa ao dar esta informação não é da forma mais correta. Não é o pai que vai levantar e procurar saber como é que foi isto. A intenção, o objetivo das pessoas é sempre culpabilizar as vítimas, é dizer, olha, você que é a culpada. Não, ela é vítima, ela apenas sofreu assédio sexual na escola porque o professor queria troca sexual para alguma coisa, por exemplo, para notas de alguma cadeira, para qualquer situação que seja. Vou dar exemplo, sem me perguntar isso, de várias situações que nós tivemos. Há mês estivemos a fazer tramitação de um caso de uma escola que eu vou citar sem nenhum problema, porque é um caso que foi denunciado. É de João Quixissano, não vou citar o nome da criança. João Quixissano, na cidade de Xaixai. Houve uma criança que foi assediada por um professor, também não vou dizer qual é a cadeira que dá este professor, assediou esta criança e a criança passou a não ir à escola. Desistência escolar. Desistência escolar. Tinha medo de ir à escola, portanto, ela não estava à vontade na escola. Isto constrangia a menina ir à escola e ver aquele professor todos os dias e que sabia que ao sair dali o professor ia mandar mensagem, o professor ia ligar, o professor ia lhe seguir. Inclusive, o professor dava boleia, antes da menina saber que isto tratava de assédio sexual. O professor, todos os dias, dava-se o tempo de dar boleia à menina até em casa. Olha, a menina foi muito inteligente, pegou o número 116, ligou, fez a denúncia e disse que eu não quero aparecer. Então, nós salvaguardamos claramente o anonimato das pessoas, fizemos o seguimento do caso. Infelizmente, este é um outro processo. Como é que este caso terminou? Transferência do professor de uma escola para outra. Então, o que acontece é que, quando o assédio sexual acontece na escola, temos a triste notícia de saber que o professor simplesmente foi transferido. 2. Do lado da própria lei, não há provas desta constrangida da criança. Qual é a prova que a criança vai trazer de que está a sofrer assédio sexual do professor Luís? Nenhuma. A criança não pode gravar. Se gravar, por exemplo, a conversa via telefone, esta gravação não é válida juridicamente. Já não é validade. Tem que ter autorização do professor dizer, grava-me lá enquanto estou a assediar. Então, isto não vai funcionar. Então, à medida que a lei também abre esse espaço para, digamos... Outras barreiras. Traz esta barreira. Sim, é uma barreira. Traz esta barreira de... Tem que ter autorização, por exemplo, para fazer uma gravação de áudio. Isto criou constrangimentos até para nós, linha Fala Criança. Certo. Agora, falando da linha Fala Criança, como é todo o processo de denúncia? Interessante. Olha, fazer denúncia, para começar, ligar para o 116 é grátis. E não precisa de nenhum prefixo, é mesmo o número 116. E o botão de ligar, está a chamar, é atendido, pode ser atendido na Central Maputo, na Central Pemba, na Central Manica e falar da língua que achar melhor ou que se sentir mais confortável. E fazer a denúncia. Primeiro, porque não é preciso se identificar. Se eu me chamo Luís, não preciso dizer que eu sou Luís ao fazer denúncia. Eu posso usar qualquer nome que eu achar mais confortável e que eu saiba que a partir deste nome ninguém vai me encontrar. Porque as vítimas têm medo de serem encontradas. As vítimas acham que
se elas denunciarem, dizer seu próprio nome, serão levados, por exemplo, para a polícia, para um tribunal, para a escola, enfrentam o processo. Serão procuradas. Será um problema grave para ela. Então, Isso não existe. Não, isto não existe. Ligou, pode pedir anonimato, pode mudar de nome, desde que deixe apenas a localização, província, distrito, bairro, se puder, e nos dê, pelo menos, diretrizes. Não queria usar muito este termo diretrizes, porque pode não ser o melhor para as crianças, adequado. mas que nos dê referências para nós podermos chegar à forma de resolver este caso. Quais são as referências? O nome ou o número do chefe de quarteirão é uma referência para nós. O nome da escola é uma referência para nós. Se quiser, a turma onde estuda é uma referência para nós. A partir dali, nós podemos deixar a vítima e passa a ser apenas nosso confidente. Nós vamos colhendo informações que faltarem para serem informações adicionais através dela e vamos fazer o segmento do caso sem envolver mais a vítima, porque a nossa ideia não é revitimizar esta criança. Esta criança já fez a denúncia uma única vez, abriu-se, conseguiu fazer a denúncia, o resto do processo é com a linha Fala Crianças. É o fim desta viagem pela história do Asas deste ano. Voltamos para a semana. Até lá, Fique bem.